E aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Rodrigo Barros do Grupo RB Redações e hoje a gente vai dar uma analisada aí no tema do Enem da redação de 2019. Confesso para vocês que me pegou super de surpresa esse tema, porque não era o que eu esperava. Acredito que pouquíssimos professores, se teve algum que apostou nesse tema, foram pouquíssimos, porque é um tema típico, eu vou confessar para vocês. Porque o governo censurou alguns filmes, excluiu e extinguiu o Ministério da Cultura, então é um tema bem polêmico, tá? Em relação ao governo que está regendo o país. Mas bem, vamos ao tema então, tá? No texto 1, então, do tema, eu tenho aquela imagem que acabou vazando, que deve ter sido de um aplicador, tirou uma foto, foi passar para um amigo e acabou causando toda essa balbúrdia aí. No texto 1, então, trazia um texto sobre os irmãos Lumière e a questão do Georges Méliès, que começou, na verdade, essa ideia do cinema, né? Então, era um texto basicamente que explicava a história do cinema, um textinho curto, muito curto. Dali, talvez, se alguém já conhecesse a história dos irmãos Lumière, poderia tirar alguma ideia, mas só se conhecesse de antemão já. Então, só estava explicando muito basicamente ali o início da história do cinema. O texto 2 trazia uma citação, ou melhor, uma afirmação de Edgar Morin, que era uma afirmação interessante, que ele dizia que o cinema, como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Ou seja, ele está dizendo que é uma questão democrática, que tem ali, a gente pega a vida, passa para a tela, e tem que ter a participação do espectador para formar esse círculo, então, entre cinema e produção, espectador e personagem, tá? Legal a citação, mas não ajudava muito a gente. Então vamos dar uma olhada aqui no texto 3, que é o mais interessante de todos, porque o texto 3 diz o seguinte: traz vários dados, traz linguagem verbal, linguagem não verbal, mas ele diz o seguinte, ele traz dados que tem uma pesquisa ali que não deixa muito bem claro quem fez essa pesquisa. Diz que ela foi veiculada no site Meio e Mensagem. Então, vocês poderiam citar sim, dá para citar. O que não pode citar nesse texto, por exemplo, no texto de vocês lá da redação do Enem, é o dado que está aqui. Mas, por exemplo, ele diz ali, 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Ou seja, é um hábito. Primeiro tu pega o hábito de assistir o filme em casa, ou seja, tu gosta do cinema, tu gosta de assistir. Isso já é uma afirmação que está ali, para vocês, que vocês poderiam ter usado no dia da prova. O outro dado, 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema, ou seja, muito pouco, tá? Só 19% das pessoas que assistem filmes na TV, eles vão ao cinema, então é um dado pequeno. Dava para ajudar de alguma forma, tá? Outro dado, 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente, ou seja, um número muito grande de pessoas que gosta de assistir filme, mas ele assiste na TV esse filme. E o dado mais interessante para mim, que dava para usar muito, que é esse dado que afirma que 17% da população frequenta o cinema no total. Ou seja, o que a gente faz quando a gente tem um dado que está posto pelo tema, pela banca formuladora do tema, que é 17%. Esse 17% eu não posso usar. O que eu posso usar é 83%. Ou seja, 83% da população brasileira não frequenta o cinema. Então é um dado super interessante, tá? Então a gente tem do hábito, a gente tem do pouco número de pessoas que frequentam o cinema e do grande número de pessoas que assistem a filmes em casa. Ou seja, qual é a informação que esse texto está passando para nós? Que o cinema não é democratizado no Brasil, porque 83% das pessoas não vão ao cinema. 2, que isso é um hábito, que tem que ter o hábito de assistir filmes em casa para frequentar o cinema. Caso contrário, as pessoas não frequentam o cinema, tá? Como se a gente ganha esse hábito, na verdade. Na escola, debatendo o cinema, fortalecendo na grande mídia e em propagandas que o cinema é importante, principalmente o cinema nacional, e que
88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente, ou seja, que a sociedade contemporânea, a era da tecnologia, a sociedade da internet, trouxe para essas pessoas uma possibilidade de democratização a filmes e não a cinemas, tá? No texto 4, trazia um número de quantas salas de cinema o Brasil tinha em 1975, ali pouco depois do processo de ditadura militar, mas que ainda estava no auge, um movimento muito importante do cinema brasileiro, que é o Cinema Novo, do Glauber Rocha e de outros produtores, tá? Então tinha, em média, 3.300 salas para cada 30 mil habitantes, ou seja, tinha muito mais em 1975, muito mais salas de cinema em 1975 do que a gente tem atualmente. Ou seja, diminuiu o número de salas e aumentou o número da população. Algo está errado aí, deveria ter aumentado junto, porque o cinema é muito importante, porque é a 7ª arte, é uma das artes, tá? Então, e outra coisa importante que tem nesse texto 4 é que diz que populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. E aí ele cita o Norte e o Nordeste, que ainda continua nessa questão, e as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Ou seja, tem um processo de urbanização, que é as pessoas vindo para a cidade, e essas cidades que já eram pequenas, cidades interioranas, ficam cada vez menor e cada vez menos assistidas, cada vez mais desassistidas, melhor. Tem a questão do Norte e do Nordeste, então que entra junto aí essa questão que o Norte e o Nordeste são historicamente excluídos e esquecidos pelas autoridades brasileiras, e também tem a questão das periferias e das zonas periféricas brasileiras, tá ok? E aí eles trazem a proposta de redação, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal de língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Olha só, então, alguns alunos meus reclamaram, por exemplo, mas eu não sabia o que era cinema, o que colocar, eu não sou entendedor de cinema. Aspecto número 1, não é o cinema. O cinema é importante, é super importante, mas ele tem uma importância secundária. A palavra-chave desse tema qual é? Democratização. Ou seja, a pergunta que a banca está fazendo para ti é como democratizar o acesso ao cinema no Brasil? É isso que tu deveria ter respondido no teu texto, tá ok? Então a gente vai lá. Tem esses dados que eu falei para vocês, que a gente pode ver aqui no texto 3, ó. Então o que nós poderíamos ter colocado? O artigo 6º da Constituição. Por quê? Porque esse artigo, no que concerne aos direitos sociais, ele garante acesso à cultura e ao lazer. Ou seja, se é um direito garantido, é uma cláusula pétrea que não está sendo, na verdade, colocada em prática. Primeira coisa. O que mais dava para colocar aqui, que eu coloquei? Dava para colocar o Schopenhauer. Ou seja, que a gente pode achar que isso é uma besteira, porque a gente analisa o mundo através do nosso campo de visão. Então a gente acredita e acha que todo mundo tem acesso ao cinema. E isso não é bem assim, inclusive os textos motivadores deixam claro isso pra gente, tá ok? Outra coisa importante, a gente poderia ter dito isso, essa citação do Schopenhauer, ter dito que a gente analisa o mundo através do nosso campo de visão e dizendo que a gente pode achar que isso é uma bobagem, supérfluo, porque todo mundo tem acesso ao cinema. E a gente poderia ter dito que isso é falacioso, visto que, segundo pesquisa veiculada no site Meio e Mensagem, 83% da população brasileira não frequenta o cinema, ou seja, não tem acesso ao cinema, tá? Outro dado importante, tá? Que é a era da internet, a era dos canais de streaming, ou seja, Netflix, Globoplay e outros. E aí, cara, muito interessante que nós poderíamos ter linkado ao tema do ano passado, ou seja, poderíamos ter usado os dados do IBGE constantes no tema do ano passado. Pouco mais de 60% da população brasileira tem acesso à internet. Então quer dizer que mesmo na internet não são todos que têm acesso, ok?
Outra questão muito interessante que nós poderíamos ter citado aqui, que eu levantei, é falar sobre toda aquela magia do cinema lá na primeira exibição de 1895, ou seja, os irmãos Lumière aceitam o desafio de passar o filme, lançar o cinematógrafo lá, e as pessoas se encantam tanto com a sétima arte que na primeira exibição a imagem é de um trem chegando a uma estação. Era tamanha a verossimilhança com a realidade que grande parte daqueles telespectadores que lá estavam assistindo essa primeira exibição do cinema, eles levantaram e correram, ficaram com medo de ser atropelado então por esse trem que na verdade era pura ilusão. Então era um dado fortíssimo e estava no texto motivador dos irmãos Lumière, tá? Poderia ter usado isso, tá ok? Outro que vocês poderiam ter usado é o sociólogo, o alemão Nikolaus Luhmann, que vai falar sobre os sistemas, ou seja, que a sociedade funciona por meio de sistemas interligados. Então ele está dizendo assim, ó, e na questão referente à democratização do acesso ao cinema, ocorre diferente no Brasil, visto que zonas são afetadas, como Norte e Nordeste e regiões periféricas do Brasil. Tá? Outra coisa que vocês poderiam ter usado é o contrato social do John Locke, ou seja, há uma quebra nesse contrato, porque está no artigo 6º que tem que garantir o acesso à cultura e o acesso ao cinema e ao lazer, no caso, esse cinema está dentro dessa cultura e que não é cumprido, tá? Beleza? Como intervenção, o que a gente poderia ter colocado? A gente poderia ter colocado parcerias público-privadas entre o Ministério da Fazenda e empresas privadas que tenham um imposto abatido, e isso já ocorre com a Lei Rouanet, mas que seja mais fiscalizada e ampliada no Brasil, ao invés de diminuída. Então vocês poderiam ter colocado isso, e também poderiam ter colocado que o governo, juntamente com os ministérios das cidades, com as secretarias estaduais e municipais, tá? Ele deveria fazer projetos pilotos de crescimento urbano responsável. Ou seja, por que a gente tem que cuidar com essa palavrinha? Porque se a gente colocar crescimento urbano, a gente está piorando outro problema, que é da mobilidade urbana, que é da questão da preservação da natureza, que é da poluição. Então a gente tem que fazer crescimento urbano responsável, para que esses caras consigam fazer ou construir cinemas ou salas de cinema pública, para as pessoas conseguirem assistir a cinema de graça, tá ok? E outras formas aí que vocês poderiam ter colocado, tá ok? Mas eu queria dizer para vocês que o tema, embora não foi esperado por grande maioria dos professores e dos alunos, também foi um bom tema. Eu acho que dava para escrever bastante coisa e tinha bastante informação no texto motivador, tá ok, galera? Ah, e outra coisa bem importante. Vários alunos me perguntaram que colocaram na intervenção o Ministério da Cultura se ia zerar. A princípio não, porque na verdade eles querem avaliar a tua forma ou a tua capacidade de construir uma intervenção social usando os agentes sociais, tá? Mas seria interessante que eu não tivesse colocado, porque o Ministério da Cultura já foi excluído aí há algum tempo, desde o início desse novo governo, mas acredito eu, bem provável que não vai ser despontado, tá? Porque não é o intuito deles saber se tu entende de qual ministério tem. O intuito deles é avaliar se o candidato consegue formular uma intervenção social de forma clara e que responde as perguntinhas aí que são exigidas, tá ok? Beleza? Abraço, tamo junto aí.